Fala galera, como é que vocês estão, hein? O vídeo aula de hoje é sobre vetores, é um assunto muito importante na física, aplicado também muito em matemática. E o estudo do vetor ele começa a partir da definição. Todo vetor ele tem módulo, direção e sentido, tá? Muitas vezes se é confundido a direção com o sentido, então vamos dar uma estudada, ó. O módulo, eu gosto de dizer que é o valorzinho dele, tá? O quanto vai aparecer lá com ele. Por exemplo, a gente pode ter um vetor velocidade com 10 metros por segundo, vetor aceleração, por exemplo, aceleração gravitacional da Terra, que ele vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é o módulo desse vetor, tá? A intensidade dele. A direção, ela pode ser tanto vertical quanto horizontal, beleza? E o sentido é o que a gente mais conhece, que é para a direita, para cima, para baixo ou para a esquerda, beleza? Ótimo. Dando sequência a isso, a gente tem a decomposição dos vetores, que é basicamente a propriedade mais importante que nós vamos encontrar aí, tá? Então, olha só, se eu considerar dois vetores, o meu AX e o meu AY, para eu saber a resultante entre eles, eu vou precisar pegar uma régua, ok? Então, eu vou pegar uma régua e eu vou fazer o seguinte. Eu estou considerando que esses dois vetores, eles têm entre si 90 graus, ok? Como que eu faço a partir disso? Bom, eu pego o vetor AX e eu projeto ele aqui em cima. Olha lá, com a mesma direção horizontal, eu venho aqui e coloco a direção horizontal para projetar. E faço exatamente o mesmo tamanho dele, ok? Quando eu vier aqui no Y, eu vou pegar a direção vertical dele e vou colocar aqui, ó, na pontinha do meu AX. A exemplo que eu fiz com ele ali em cima, o AY. E eu vou pontilhar ele para cá, tá? Beleza. Aonde teve o ponto de encontro entre esses vetores é onde eu vou traçar a minha resultante. Olha lá, ó. Esse cara vai vir para cá e eu vou traçar ele aqui assim, ó. Esse é o meu vetor AR resultante. Entre eles eu fiz um triângulo, sim. Repare para você ver, ó. Esse AR que está aqui, se eu pegar ele, tirar e colocar aqui do ladinho, ó, peguei ele aqui, ó, coloquei ele aqui do ladinho, tá? Continua sendo o meu AR. Lembre-se que se a ponta da seta estivesse virada para cá, esse seria um menos AR, hein? Cuidado com isso. Então, o AR aqui, bom, eu vou pegar o AX, ó, desse jeito, vou colocar ele exatamente aqui. Olha lá, ó. Esse daqui é o meu AX, beleza? E esse meu outro cara que está aqui em cima na vertical, o AY, vou fechar esse triângulo com ele aqui, ó. Pronto, tá? AY fechadinho aí. Não se esqueça que entre o AX e o AY temos ângulo de 90 graus. E esses três caras estão aí bonitos para a gente calcular. A maneira mais simples para calcular a resultante é por Pitágoras. Então, eu vou ter esse meu AR ao quadrado, esse meu AY igual, né? Então, o AR é a hipotenusa, aqui no caso, vou deixar anotado para a gente não esquecer, tá? Esse meu cara é a hipotenusa. Esse meu AX vai ser um cateto, tá? Esse meu AY vai ser um cateto. Adjacente ou oposto, não me interessa, eu quero só relacionar os três caras. Então, esse cara é um cateto e a hipotenusa. Por Pitágoras, não se esqueça que é esse cara ao quadrado igual a esse mais esse, tá? Então, bem simples, bem rápido, bem fácil. Dando sequência a esse assunto, se a gente for considerar o caso desse V, tá? Eu tenho um vetor V, pode ser velocidade, enfim. Esse meu vetor V que está com uma inclinação de 30 graus com relação ao meu plano horizontal. Bom, se eu quiser saber qual que é o valor do Vx e qual que é o valor do Vy, ou seja, as componentes vetoriais na horizontal e na vertical, é muito simples o cálculo que eu vou fazer. Eu vou projetar, pessoal, esse cara aqui na vertical, tá? Então, na vertical, projetei 90 graus, tá? Esse cara que eu traçar e vier ao encontro dessa minha reta vertical, esse é meu Vx, tá? É meu vetor Vx. E o outro cara que vai estar aqui em cima, ó, olha lá, ó, na vertical, com a mesma direção aqui, ó, olha lá, ó, esse cara que está aqui em cima, tá? Esse é meu vetor Vy, ok? Então, é bem simples e é bem fácil, pessoal. Olha lá, ó.
fazer eles se encontrando aqui, ó. Tá? Então, esses caras me determinam as componentes horizontais em X, horizontal, vertical em Y, ok? Bom, o triângulo já está evidente, né? O triângulo que eu vou construir a partir disso, ó, eu vou pegar o VY e vou colocar ele aqui do lado. Olha lá, ó, vou desenhar ele aqui, tá? Com a mesma inclinação, eu venho aqui e desenho ele. VY, deixei ele um pouquinho maior, tá? O meu VX, pessoal, eu pego ele daqui e coloco ele aqui, ó. Olha lá, bem simples isso, hein? Tá? O VX está para cá. E o meu VY? Bom, o VY ele vai fechar lá, ó. VY, VX. E agora a gente coloca os ângulos, ó. Entre o V e o VX, a gente tem 30 graus. Então, aqui 30 graus. 90, tá? Sempre entre o Vx e o Vy, no caso que eu estou considerando meu plano cartesiano, as orientações, né, do plano cartesiano, e esse cara é meu V. Bom, aqui não preciso dizer que é hipotenusa, como eu tenho um ângulo de 30 com relação ao ângulo de 30, esse é o cateto adjacente, e esse cara aqui é o cateto oposto. Bom, legal, Daré. Então, o que a gente pode relacionar a partir disso é o seguinte, eu posso calcular seno e cosseno, tá? Com relação aos 30 graus. Então, o seno de 30 graus. Como vai ficar isso? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa, que a gente costuma brincar de corri. Então, vai ser o VY dividido pelo V, tá? Montado aqui, só resolver isso daqui, bem simples, ok? Bom, se eu vier aqui para esse lado e dar uma olhada com relação ao cateto adjacente e a hipotenusa, bom, eu posso aplicar o cosseno de 30 graus, tá? O cosseno de 30 graus é o K, e então é o Vx pelo V. Esse cara aqui me define quem vai ser o cosseno de 30 graus. Daí, eu posso aplicar a tangente? Com certeza, tangente de 30 graus. Olha lá, ó. É o co-K, tá? Então, Vy por Vx. Fechado. Anotado aqui certinho. Beleza? Da mesma maneira que a gente fez para esse exercício, nós vamos fazer para os outros. Olha lá, outro exemplo também bem rápido e bem simples aqui, ó. Eu tenho uma caixa, tá? Uma caixa de massa M. Eu tenho um ponto A que ele está sendo puxado com uma força que está abrindo 60 graus com relação à horizontal. Bom, a gente sabe como atuar nesse tipo de exercício. O que a gente vai fazer? Nós vamos então pegar, traçar aqui, ó, da pontinha na vertical. Esse cara aqui embaixo vai me definir a componente em X. Olha lá, ó, Fx. E esse cara aqui, ó, em Y, vai me definir, eu vou fazer aqui, ó, com a mesma direção, o mesmo sentido, uma projeção aqui. E esse cara aqui, pessoal, vai ser minha força em Y. Olha lá, meu Fy. Aí, bonitinho, ok? Bom, se eu for pegar esses caras e desenhar eles aqui do lado, eu vou ter o mesmo triângulo da figura anterior. Olha lá, F, Fx e a Fy aqui bonitinho, ó. Legal? Bom, entre esses caras é interessante a gente notar que aqui entre a F e a Fx eu tenho 60 graus, olha lá. E entre as componentes horizontais e a vertical eu tenho 90 graus. Então, olha só, da mesma maneira que a gente fez para o exercício anterior, vamos dar nome aos bois. Esse cara é minha hipotenusa, esse com relação ao 60 é meu cateto adjacente e esse é meu cateto oposto. Se eu aplicar o seno de 60 graus, eu vou observar que é o corri. É o Fy pelo F, ok? Ótimo. Se eu for aplicar, por exemplo, o cosseno de 60 graus, não é nada mais do que o KI, que é o Fx pelo F. E se eu for aplicar a tangente, bom, a tangente ficará assim, ó, tangente de 60 é igual ao coca, que é o Fy pelo Fx. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar. A aula bem simples sobre decomposição de vetores.
É a coisa principal que se faz num vetor. Então dá uma olhada e guarda isso, beleza? Grande abraço.